Olá, hoje vamos falar um pouco de fundos de investimentos, comentar um pouco sobre as taxas. Tive muitas dúvidas de quanto que vale a pena pagar uma taxa de administração, uma taxa de performance, essa taxa está adequada para o fundo de investimento que eu quero alocar. Então vamos começar por esses pontos. Então, um ponto importante de ressaltar é que todos os retornos que vocês veem na lista, na lâmina dos fundos, já são líquidos das taxas de administração e de performance. Coisa que falta retirar é a alíquota de imposto de renda, que dependendo do fundo, vai depender do prazo que você está alocado nele. Então, nesse caso do Nimitz, 201% do CDI já é líquido direto para o investidor desde o início. Aqui no fundo que é o Canvas Vector, no ano de 2019, 24% no ano já é líquido. E por último, o fundo de renda fixa que está acima do CDI também já é líquido para o investidor. Tá? Esse é um ponto muito importante. Outros conceitos que a gente vai ter que construir para entender um pouco mais como pagar essa taxa é entender as diferenças de cobrança da taxa de administração para a taxa de performance, a diferença entre um fundo ativo e um passivo, para entender quanto que vale a pena pagar para cada tipo de fundo. Primeiro explicando a diferença entre as taxas. A taxa de administração é uma taxa cobrada em qualquer cenário, então é um percentual do patrimônio total que está investido no fundo. Então, se o fundo cobra 1% de administração, fundo indo bem ou fundo indo mal, ele vai ser cobrado 1% ao ano do seu dinheiro que está investido. Ele é descontado do valor pro rata, então se você ficar 3 meses no fundo, você pega esse 1% que eu comentei e faz pro rata por 3 meses, só que todo dia isso é descontado do fundo. Além de ser descontado todo dia da sua cota do fundo, ele é cobrado todo dia. Então ele é descontado da sua cota e o gestor recebe esse dinheiro diariamente. Já para a taxa de performance, é uma taxa que o gestor tem que merecer. Isso é um ponto importante, porque diferente da administração, que independente de qualquer cenário o gestor recebe, a taxa de performance o gestor tem que merecer quando ele supera algum benchmark. Então, o que seria isso? O gestor, por exemplo, tem o objetivo de superar o CDI no multimercado. Então, ele só vai estar habilitado para receber essa taxa de performance quando ele superar o CDI em janelas acima de 6 meses. E um ponto importante é o conceito de linha d'água, que a gente vai explicar no próximo slide. Então, a taxa de performance funciona como um bônus quando o gestor tem entregue algo acima do esperado. Então, por exemplo, na sua empresa, quando você atinge a meta ou faz algum projeto que traz um retorno acima do esperado, você recebe uma bonificação, funciona da mesma forma com o gestor em relação à performance. Uma diferença que tem entre a taxa de performance e a taxa de administração é que a taxa de performance é descontada pro rata por dia, que seja elegível. Então, se o fundo estivesse em uma linha d'água, performando acima do seu benchmark, ela é descontada pro rata todo dia. Porém, ela não é cobrada todo dia com a taxa de administração. O gestor só recebe essa taxa 2 vezes por ano, normalmente no começo de janeiro e começo de julho. Então isso quer dizer que se o fundo estiver indo super bem, de agosto a dezembro, só que no último dia de dezembro ele devolver toda a performance, aquela taxa que foi descontada todo dia na sua conta como cliente, ela vai ser devolvida, pois o gestor seria receber ela no começo de janeiro, e como na database ele ficou abaixo da linha d'água e abaixo da performance, ele retorna para o cliente. Então é uma taxa cobrada apenas 2 vezes por ano. Um conceito importante que nós vamos falar é o conceito de linha d'água para a taxa de performance. Aqui vamos pegar um exemplo de um fundo e o retorno histórico dele para demonstrar como é que funciona a linha d'água. Então, a linha d'água seria basicamente essa linha azul, que significa que qualquer cliente que entrou nessa região aqui do fundo, então antes desse retorno acima do esperado, ele aqui foi o ponto máximo que ele atingiu até abril de 2018, e daqui para frente o retorno ficou abaixo desse pico. Então o gestor, daqui para frente, só vai poder cobrar a taxa de performance quando ele superar essa linha d'água e, além disso, performar acima do seu benchmark, que no caso desse fundo é o CDI. Então, por exemplo, quando a gente pega esse mês isoladamente, esse mês isolado ele tem uma performance acima do CDI, porém, como ele estava abaixo da linha d'água, ele não pôde cobrar uma taxa de performance. Esse é um ponto importante. Então aqui ele só vai cobrar taxa de performance depois que ultrapassar essa linha d'água, por mais que esse retorno tenha sido acima do seu benchmark. Então, indo agora para os tipos de fundos, nós temos os fundos passivos e os fundos ativos. Então, os fundos passivos, por exemplo, o BOVA11, IVB11, tem alguns fundos Trend na plataforma da XP. Então, são fundos que eles seguem o índice de referência. Então, replicar a performance do Bovespa, replicar o CDI, replicar algum ativo como o IMAB, que é anti-referências da NTNBs um pouco mais longas.
E como esse é um fundo que não precisa ter uma administração muito elevada, com vários analistas desenhando cenários, ele tem uma taxa de administração baixa. Então ele tem que ser uma taxa de administração que seja menor do que pelo menos 0,5% ao ano. Então assim, a gente vai ter fundos que inclusive não cobram nada de taxa de performance, mas a gente espera que seja no mínimo abaixo de 0,5% ao ano e sem taxa de performance. Porque como ele vai simplesmente acompanhar um índice e não quer superar, ele não tem como exceder o retorno do benchmark dele. Então são fundos com taxa de administração mais baixas, sem taxa de performance, que ele se limita a seguir o referencial sem ter nenhuma gestão ativa de achar que é o momento de comprar ou vender tal ativo. Já um fundo ativo, ele busca superar o índice de referência. Então um fundo de ação, por exemplo, ele vai superar o Ibovespa. Então ele vai ter uma taxa de administração maior, isso devido à sua característica de ter um time de analistas, um time de gestão um pouco maior, para buscar traçar cenários nos quais ele acredita que ele consiga superar o seu benchmark no longo prazo. E quando ele consegue superar esse benchmark, ele cobra uma taxa de performance em caso de sucesso. Então, como a gente falou, o bônus dele seria superar o Ibovespa dentro daquele semestre. Caso ele consiga fazer isso, ele cobra uma taxa de performance em caso de sucesso. Ponto importante é que essa taxa de performance é cobrada um percentual da rentabilidade acima do benchmark. Então não é igual a taxa de administração que é cobrada em percentual do patrimônio total que está investido. Então, por último, aqui é um quadro interessante de mostrar qual que seriam as taxas de administrações aceitáveis para cada tipo de fundo. Quando a gente fala em fundo de renda fixa, a gente espera no máximo algo em torno de 0,5% ao ano, no caso dos fundos de crédito privado. Então, nos fundos de crédito privado faz sentido pagar uma taxa de até 0,5% ao ano. Temos alguns fundos de debêntures incentivadas, que aí nesse caso faz sentido talvez pagar algo até 1% ao ano, dependendo da gestão do fundo. Então, fundo de renda fixa, nunca mais de 1% de debênture e também nada acima de 0,5% crédito privado. Fundos que compram sejam mais passivos, né? O ideal seria essa taxa o menor possível. Então, todos esses fundos serão de gestões ativas. A taxa de performance costuma ser zero de fundos de renda fixa. Temos algumas exceções de alguns fundos de inflação que tentam superar uma bem no longo prazo, que eles acabam cobrando uma pequena performance caso eles superem esse índice. Os multimercados de baixa volatilidade, que são que têm poucas oscilações, eles deverão cobrar uma taxa de administração menor, na casa de 1% ou 0,5% ao ano, com uma performance de 20%. Normalmente é o que se deu CDI. Então, um exemplo hipotético, um fundo rendeu 10% no ano, o CDI rendeu 5%, ele rendeu 5% acima do CDI. 20% em cima desse 5 seria 1%, então ele cobra 1% de performance. Isso para multimercados de até 2,5% de volatilidade. Quando a gente pega fundos mais arrojados, que têm volatilidade um pouco acima de 2%, a administração aceitável de pagar já seria algo em torno de 2%, que seria o 2,20%, que é o tradicional da indústria, tanto para fundos multimercados mais arrojados, como fundos de ações. A gente pode ver algumas variâncias, então temos fundos de ações que cobram, por exemplo, 3% de administração, mais 0 de performance, os multimercados que tinham que cobrar 1,5% de administração, mais até 27,5% de performance. Então, no final, acaba sendo tudo muito parecido com 2,20. Alguns gestores criam umas tabelas diferentes para tentar alinhar melhor o interesse dele com o cotista, segundo o seu racional. Essa seria a tabela básica de cada produto que nós queríamos colocar. Qualquer outra dúvida, fale com o seu assessor. Eu vou colocar um vídeo na descrição falando sobre a taxa de administração em relação à volatilidade dos fundos multimercados, que acho que é um ponto importante de você conseguir dar uma olhada. Obrigado.